Professora, não quer falar não, professora. Gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde de novo aí, para quem eu não falei ainda, boa tarde. Mais uma aula nossa e hoje nós vamos trabalhar na nossa apostila do capítulo 9. Oi, bom dia. E no capítulo 9 da chamado Possibilidades de Simplicidade. Página 98 está dizendo o seguinte. Vamos lá. Opa, passei a página aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre um tipo de arte considerada arte sem mestres ou a arte ingênua. Mas vamos ver lá o que está escrito lá no começo do nosso texto. Durante muito tempo, a produção artística esteve condicionada a algumas técnicas e temas. As pessoas que desejassem aprender a pintar deveriam segui-las. No entanto, alguns artistas achavam que essa ideia de arte limitava a criação e deixava vazia de sentido. Assim, eles decidiram manifestar sua arte de forma mais livre, retratando os temas que eles agradavam ou que simplesmente tinham vontade de pintar. Então, até um certo tempo, gente, a arte só era considerada uma obra de arte para aqueles que faziam as escolas, né, que participavam das academias de arte, e porque tinha muitas regras, muitos padrões que tinham que ser seguidos. E com o advento da industrialização, né, a arte moderna ela começou a abrir um leque de opções para os artistas. Então, eles passaram a ganhar uma liberdade de expressão. E esse grupo aqui, que vai falar sobre essa arte sem mestre e a arte ingênua, a gente pode dizer que eles são os artistas autodidatas. Autodidata é quando você aprende por si só uma técnica, né? Seja lá na culinária, seja fazendo uma reforma na sua casa, ou mesmo pintando uma tela, e você não passou por nenhuma escola, né? Não fez nenhum curso. Então, você é considerado autodidata, ou seja, você consegue dominar as técnicas daquela atividade e você faz muito bem. Bom, essa imagem aqui é a imagem do Henri Rousseau, que foi um dos precursores, né? Foi um dos que começou com esse tipo de arte diferente. Não era mais das academias. Então, vamos lá, na página 99, está lá, arte sem mestres. No decorrer da história, os artistas experimentavam, ou seja, experientes ensinavam as diversas manifestações artísticas aos iniciantes. Na Idade Média, por exemplo, o ensino ocorria em guildas, por volta do século XIX, em academias de arte da França. Guildas é um grupo, né, de pessoas com interesses comuns, né, negociantes, artesãos, artistas, que existiu em alguns países da Europa durante a Idade Média. Esses grupos procuravam ajudar e proteger os seus membros. E na Idade Média, por exemplo, a liberdade de expressão dos artistas era nenhuma. A igreja que determinava como que pintava, o que pintava, para que pintava, né, no caso dos artistas plásticos. E aí depois, né, no século lá 19, a gente vai mudando a configuração social, né? Então, continuando aqui no nosso texto, dizer assim, essa transmissão de conhecimento respeitava uma rigorosa hierarquia de temas possíveis de serem representados, principalmente nas academias. Então, existia uma regra, existia um jeito de pintar e o que pintar.
Por isso, a criação artística ocidental era composta quase que inteiramente de temas bíblicos, paisagens, retratos e natureza morta, né, seres inanimados em geral. Além disso, havia um forte incentivo a utilizar os estilos aprovados, como o neoclassicismo, marcado pela pureza das linhas, e o romantismo, o uso expressivo de cores. No entanto, com as mudanças sociais causadas pela industrialização, diversos artistas passaram a questionar a autoridade do padrão artístico estabelecido. Para eles, faltava conteúdo às obras. E eles começaram a questionar, né? Então, eles queriam que o jeito que eles pintassem, né, os temas que eles queriam usar, fossem aceitos também como arte. E essa arte também foi chamada arte ingênua. Nesse período de contestação, né, o controle europeu das colônias cresceu e os artefatos desses locais foram enviados à Europa. Assim, muitos artistas passaram a explorar a estética considerada tribal, vinda sobretudo da África e da Oceania, pois acreditavam que ela era mais instintiva e sincera do que aquela praticada nas academias. Então surgiu o primitivismo, que esse termo passou a se referir à composição das crianças e de artistas sem educação formal, ou seja, que aprenderam sozinhos as diversas técnicas. E depois ela foi substituída pela expressão naïf, que é a palavra francesa que significa ingênuo. Então, a técnica da arte naïf, dessa forma, distancia-se das tendências das academias e, por isso, ela representa a realidade sem a rigidez das proporções naturais, da anatomia, das figuras representadas e das regras de perspectiva, enfim. Aí, o artista ganha, então, uma liberdade para ele pintar, para ele desenhar, para ele usar os temas que tinha mais significado para ele. Chamada, a princípio, primitiva, porque ela era livre daqueles padrões, né, do desenho do corpo, desenho de volume, perspectiva, primeiro plano, segundo plano, isso tudo foi assim deixado de lado por esses artistas que a gente chama de autodidatas, porque eles não passaram por academia nenhuma, mas assim mesmo eles conseguiam se expressar através da pintura, né? Nós temos aqui uma pintura, essa obra aqui, ela se chama Rincão Nordestino. Se vocês observarem bem, é uma arte mesmo, bem assim, quase que infantil, né? As proporções elas não são respeitadas. Se vocês observarem o tamanho dos pássaros nas árvores, a escada do lado aqui do lago, o tamanho das coisas dentro do lago, os brinquedos, vocês vão observar que aqui não tem nenhuma regra como das academias. O artista simplesmente ele se expressa e ele pinta conforme ele sabe, conforme ele gosta. Certo? Eu separei para vocês uns slides que nós vamos lá agora conversar sobre ele, falar sobre as possibilidades da simplicidade. Essa arte knife, ela é considerada muito simples, né? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de pintura. Lembra que eu sempre falo para vocês, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de desenhar, de pintar, e a partir desse movimento aqui da arte knife, qualquer tipo de desenho, de pintura, ela é aceita como arte. E a gente já viu isso ao longo das nossas aulas, que quanto tipo de arte diferente tem, né? Às vezes a gente até se questiona, nossa, nem parece uma obra de arte, né? Porque às vezes para o nosso conceito não é muito legal. Mas essa liberdade fez com que esses artistas desse movimento da art knife, né, se expressar aí a sua vontade na pintura, né? Então vamos lá. Quais eram os temas que esses artistas preferiam, né? As festas populares, as feiras, as brincadeiras de crianças, cenas do cotidiano,
ou trabalho, ou lazer, meio ambiente, fé e paisagem rural e urbana. Esses aqui são os temas mais, assim, que mais aparece nas obras da arte Knife. Falando das características da obra, uma coisa importante, o uso de muita cor. O artista Knife, ele pinta sua obra com muito detalhe e com muita cor. É tudo muito colorido. Eles não ficam preocupados com a perspectiva, com a profundidade, né? O que está na frente, o que está atrás, o primeiro plano, se está longe, se está perto. Eles não têm essa preocupação. Né? Por isso a composição é plana, bidimensional. Eles não têm essa preocupação do volume também. Então, a gente pode dizer que a pintura deles, né, o desenho é chapado, tudo no primeiro plano, às vezes. E isso torna a composição deles nessa condição de ser tranquila, simples, não ter muitas exigências. Eles simplesmente expressam aquilo que eles querem, aquilo que eles estão sentindo, o desejo deles, através do desenho e da pintura deles. Né? E eles também trabalham com detalhamento das figuras e do cenário. Vocês vão observar, eu vou mostrar algumas artes para vocês, algumas obras, que eles têm essa preocupação de fazer os detalhezinhos. Eles não têm preocupação, por exemplo, de desenhar o corpo humano certinho, o rosto. Às vezes tem obra que nem o rosto não tem. Né? Então, mas eles fazem um detalhamento da obra em si. Eu vou mostrar para vocês agora e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Esse artista aqui é o Henri Rousseau, que é aquele lá da apostila que fez o autorretrato, inclusive também que eu coloquei essa obra aqui. Ele é o precursor, né? O que foi começando essa história de fazer essa arte livre. Então, aqui, as obras dele, né? Então, tem a natureza presente. Essa obra aqui, aparentemente proporcional, né? E essa aqui, a gente já observa o tamanho das flores aqui, a da pessoa, né? E vai vendo que estão com essa proporção. Aqui tem mais duas obras dele, né? E essa outra obra aqui também, esses homens brincando aqui com a bola. Vocês já começam a perceber o tamanho das árvores, das pessoas. Essa outra artista aqui, a Emma Bianchini, olha só o trabalho que ela tem, os detalhes que ela faz na obra dela. Então, essa obra aqui, a árvore, né? As crianças aqui tentando picar o fruto. Olha o tamanho dos girassóis aqui. Há um certo cuidado, né? Mas olha só como é bem colorido e bem detalhado. Essa obra aqui, um pedaço da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Cristo Redentor, né? As casinhas da favela, as pessoas. Essa obra aqui, São Francisco, né? Uma figura religiosa. Mas olha só o tamanho da onça aqui, o tamanho do Tiu aqui do lado dele. Para ver que não tem, já começa a ficar mais livre, né? Essa questão. Aqui também tem uma representação de um vilarejo, aqui, mas observa as luminárias. Olha o tamanho das luminárias. Muito, muito mais altas do que as casas, né? Montanhas, o céu. Mais algumas obras dela, né? Olha aqui, a família sentada aqui na frente dessa vendinha aqui, ó. As crianças brincando. Essa outra aqui também, ó, só como ela é rica em detalhes, o que eu falei para vocês, né? É tudo muito assim, o matinho, a árvore, são todos os risquinhos. Então eles
rico em detalhes, né? A obra de uma maneira geral. O pessoal no lago aqui, né? Num riacho. Olha essa obra aqui do farol. O tamanho do farol, o tamanho das flores, o tamanho do barquinho. Tem aqui uma questão meio sonhadora, né? Que é uma escada que vai lá até na Lua. Aqui tem outra também. Eles retratam muitas festas populares, no caso aqui é uma festa junina, que os artistas gostam de representar, mas dá uma olhada nas bandeirinhas aqui no céu, aqui, ó, com os balões, olha a distância que está as pessoas mesmo. Então, você vê que não teve essa preocupação de falar que as bandeirinhas estavam lá no céu, ela simplesmente representou como ela enxerga, como ela gosta. Uma outra artista também, chamada Aracy, essa também é uma artista que representa festas populares, né, a rotina do dia a dia, que é a escola. Uniforme aqui. Essa obra aqui, as crianças brincando com um lago, dos barquinhos de papel. Tem essa preocupação. Então a gente fala assim, ai, que bom, né? Porque a gente às vezes desenha um pouco assim também, né? Então a gente fica meio livre para fazer também da nossa maneira. Também tem uma outra obra também. A característica dessas obras é que elas são normalmente na parte externa, né? Assim, ao ar livre. Então você não vai ver uma obra de casa, de dentro de algum lugar. Ela sempre está retratando mesmo as paisagens. Olha só a amarelinha delas aqui. Temos um artista que ele é bem famoso, chamado Heitor dos Prazeres. Ele também retratou o cotidiano, um rapaz aqui trabalhando, né, levando umas roupas lá para algum lugar, e aqui uma mãe, né, trabalhando, estendendo roupa. Esses são os temas, né, as cenas do cotidiano, as cenas do dia a dia que acontece na vida deles. Eles vão... Essa aqui é a Thaís Ibanez, que é uma artista assim, que é uma das minhas preferidas desse movimento, porque a obra dela é muito bonita, né? Eu gosto muito dessa coisa colorida, né? E das linhas, os desenhos. Ela não sabe fazer o rosto, olha. Ela só faz o contorno do rosto e os outros detalhes na obra. Então, mas vocês observam que são limpas, né? Contornadas. Então, eu gosto muito dessa artista aqui. Hoje, nós começamos aí uma olhadinha nessas obras, esse tema, né, que é chamado Art Knife. Tá? Importante vocês são nas características, né, que eu coloquei aqui, cor, a composição é plana, tem detalhamento das figuras, e os temas que esses artistas criam nas obras deles, né, que são as festas populares, as feiras, brincadeiras de crianças, cenas do cotidiano, e paisagem rural e urbana. Quando eu for pedir para vocês uma obra prática, né, da Art Knife, de ideia de como era representada essa arte. Então, isso dá uma certa tranquilidade, porque você não precisa ter aquele compromisso com as regras consideradas a regra geral para quem faz pintura, que são as questões da perspectiva, da proporção, do equilíbrio, né? Aqui nesse movimento aqui, não tem esse negócio, você é livre
para expressar o seu pensamento, o seu sentimento nas suas obras. Agora, uma coisa importante, a arte knife, ela nunca é preta e branca, nunca. Ela não como ela não trabalha com figura, com volume, não trabalha com luz e sombra, então, se você faz um desenho e você não faz o colorido dele, o que acontece? Você vai deixar a sua obra quase que morta, né? Ficar tudo transparente, tudo sem vida. Então, o importante dessa característica, né, desse tipo de arte, é o colorido. Então, quando solicitar para vocês um desenho da Art Knife, que é o caso da nossa atividade, que vai a semana que vem para vocês, vocês prestarem atenção que, embora alguns não gostem de desenho, de pintar o seu desenho, mas nesse caso da Art Knife, é muito importante o uso da cor. Em aula, a gente para poder falar, ok? Gente, hoje nós conhecemos esse movimento artístico, né, da Art Knife, que é a arte considerada arte ingênua, a arte primitiva, que não requer do artista que faz, né, que tenha cursado uma academia ou uma faculdade ou uma escola de artes para poder fazer as suas obras. Ok? Obrigado pela presença de vocês e na semana que vem a gente se encontra novamente.